homens dos quais o mundo não era digno. Hebreus, capítulo de número 11, versículo 38. Meus amados ouvintes, nesta manhã parei para fazer assim uma meditação nesse versículo, mas especialmente no capítulo 11 de Hebreus. Escritor anônimo, não sabemos com certeza quem escreveu a carta aos Hebreus, mas este servo de Deus, de uma grande profundidade, não resta dúvida que o Espírito de Deus atuando de maneira especial na vida dele, ele começa a fazer um relato aqui no capítulo de número 11 da carta aos Hebreus, que podemos chamar de a galeria dos heróis da fé. E ele inicia falando da fé de homens, como Abel, Enoque, e ele prossegue falando de Abraão, de José, das bênçãos de Jacó aos seus filhos, falando de Moisés, e assim sucessivamente ele vai falando de muitas pessoas, de muitos homens, que foram verdadeiros baluarte diante do Senhor. Outra coisa que me impressiona é que esses homens, para a sua época, na verdade, eles poderiam ter glamour, mas eles não tinham. A Bíblia diz que eles andavam pelos montes, pelas cavernas, pelos desertos, vestido de pelos de cabra, de bode, de camelos, e assim sucessivamente. E prossegue falando que eles escaparam do fio da espada, e tantas outras coisas interessantes, como muitos deles foram torturados, foram cerrados ao meio, como a história diz que Isaías foi cerrado ao meio, e tanto sofrimento esses homens passaram. E diz que as esposas, podemos dizer assim, recebeu como troféu os corpos dos seus esposos, Quem sabe elas esperavam o seu esposo um dia voltar vivo para casa, mas muitas recebiam os corpos mortos dos seus esposos. É interessante olhar para a Bíblia e ver o quanto Deus usou esses homens, mas eles não foram poupados de sofrimentos, de perseguições, de calúnias, de angústia. E o escritor aos Hebreus, ele prossegue dizendo o seguinte, que lhe faltaria tempo. Ele não tinha tempo suficiente para falar de homens como Baraque, como Davi, como Sansão e tantos outros que escaparam do fio da espada. Mas o que me impressiona, meus queridos irmãos, é que o escritor aos Hebreus, ele abre um parêntese e ele diz o seguinte: homens dos quais o mundo não era digno. Homens dos quais o mundo não era digno. Então eu paro para meditar a grandeza desses homens que
não olhava para aplausos, não estava preocupado com aplauso, mas eles queriam tão somente fazer a vontade de Deus, de maneira tal que, bem observado pelo escritor aos Hebreus, que o mundo não merecia esses homens. Tamanha era a grandeza desses servos de Deus, desses homens de Deus, que o mundo não era digno deles. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, eu sinto a presença, eu me emociono ao ver a grandeza desses homens e ver. Eu sei que as épocas são diferentes, mas eu observo que a gente muitas das vezes estamos assim nos preocupando, nos irritando com coisas mínimas, preocupado com coisas insignificantes. E esses homens não, eles enfrentavam dificuldades, perseguições. Quantos deles fugiram para não morrer? Entraram em covas, cavernas. Elias mesmo, fugindo de Jezabel, debaixo do pé de zimbro, no seu ano pedindo a morte. Então esses homens não tinham tempo para questionar, para perguntar ou para ficar brigando por picuinha. Porque alguém falou assim de mim, alguém não me valorizou, alguém não me ajudou e tal. Eles não tinham tempo para isso. A ponto de o escritor aos Hebreus dizer: homens dos quais o mundo não era digno. Homens dos quais, repito, homens dos quais o mundo não era digno. Oxalá, meus queridos irmãos, que o pastor Jailton, assumisse o seu lugar de servo, de homem de Deus, e esquecesse das pequenas coisas e encarasse a vida ministerial, a chamada de Deus como de fato ela é. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome do Senhor e Salvador Jesus.